Eu sei exatamente o que passa na sua cabeça quando você cria um vídeo aqui no YouTube e você não vê os resultados. Você pensa que você fez tudo certo. Você pensa no título, você pensa na thumbnail, você pensa na descrição, você pensa que fez um bom roteiro. Você sobe o vídeo e não vê os resultados aparecerem. Os números não sobem, as pessoas não assistem, ou assim, o seu vídeo morre e você começa a pensar: será que vale a pena eu perder tempo aqui? Será que eu tenho que realmente continuar? Bom, o André de antigamente certamente pensaria dessa forma. Agora, o novo André, ele pensa isso como uma forma de um desafio a ser superado. Eu tenho realmente percebido que o YouTube ele tem entregado de forma diferente os vídeos, e acho que muito por conta disso é o quanto que os shorts estão interferindo nos vídeos longos. O comportamento das pessoas está mudando e você tem que atrair as pessoas de duas formas. Ou você é uma pessoa extremamente carismática, que vai fazer com que a pessoa assista o seu vídeo até o final, ou você usa daquela velha tática que você fica prometendo algo, fica fingindo que vai entregar e não entrega nada ou entrega parte daquilo que você prometeu. Eu não sou nenhum desses dois tipos. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ficar falando aqui abertamente com vocês. Mas tem algo que eu percebi que tem acontecido nos meus últimos vídeos e que está muito ligado com essa questão da ansiedade. O quanto que a gente fica ansiando pelo nosso vídeo performar, né? E a gente colocando isso à frente até mesmo do próprio conteúdo que a gente vem trazer aqui para vocês. Eu tenho percebido muito isso nos meus últimos vídeos e por conta disso eu tenho visto realmente que os números têm caído bastante. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui um compilado de informações que eu vi de outros canais do YouTube para que possa ajudar vocês. E eu também vou começar a colocar essas estratégias, né, no tirar do papel e voltar a colocá-las. E são estratégias não pensando de uma forma mais técnica, porque existem pessoas extremamente técnicas, eu não sou nada técnico, porém eu trouxe aqui para vocês e deve estar aparecendo algumas informações mais comportamentais de como que a gente tem que se portar no nosso canal, no nosso assunto, para que a gente tenha uma certa relevância. Fala pessoal, como vocês estão? André aqui na área para mais um vídeo do canal. E bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns indícios, algumas coisas que a gente tem que se preocupar quando nós vamos criar os nossos conteúdos. E antes de passar essas informações para vocês, eu vou falar algo que antecede, que é a questão do quanto que a gente acaba, muitas vezes, pela ansiedade, acabamos colocando coisas à frente do que o que realmente importa. Eu tenho percebido muito isso nos meus últimos vídeos. A minha preocupação em ter um número de visualizações começou a ficar maior do que a questão do conteúdo em si, né? E isso tem a ver com o primeiro ponto que eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, que é a falta de foco, né? A gente acaba se comparando com outras pessoas e nós queremos ter resultados muitas vezes estratosféricos, né? Resultados muito rápidos. Existem pessoas que prometem por aí que é fácil você ter um canal no YouTube, que é fácil você conseguir as visualizações, que eles conseguiram facilmente isso, e você começa a se questionar por que que isso não acontece com você. E daí você acaba entregando um conteúdo de pior qualidade. Então eu tenho percebido muito isso, né? Por mais que lá atrás eu não tivesse essa desenvoltura com a câmera, por mais que eu tenha aprendido agora muitas coisas que antes eu não sabia, antigamente a minha preocupação em trazer aqui um conteúdo sempre muito bom e relevante para vocês estava no foco de tudo. E de uns tempos para cá eu percebi realmente que a minha ansiedade começou a falar por cima, começou a ficar mais forte, aquela coisa de você ficar tentando atualizar o YouTube Studio, ver se sobe o número de visualizações. Isso realmente começou a atrapalhar a entrega do conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês que estão querendo, né, criar um canal no YouTube, ou para vocês que já têm o canal do YouTube, para que vocês mantenham o foco, né, mantenham o foco, mantenham a qualidade, né, busque você entregar conteúdos bons, porque uma coisa que a gente pensa, pessoal, eu quero que vocês mergulhem aqui no que eu vou falar para vocês, tá bom? Esse é um grande mal que eu vejo em vários criadores de conteúdo, eu, inclusive, né, acabei pensando dessa forma, que a gente acha que as pessoas têm a obrigação de assistir aos nossos vídeos
e elas não têm, né? O foco do nosso canal, o mais importante do nosso canal, do meu canal, por exemplo, não é o André. O mais importante do canal são as pessoas, né? É a audiência. São vocês que mandam no que eu vou falar, no que eu não vou falar, se o que eu estou falando é bom ou não. Então, muitas vezes, a gente acaba se colocando acima do próprio público, acima da própria audiência. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, enquanto que isso tem afetado o resultado do canal. Então, realmente, o algoritmo do YouTube, ele não está lutando contra mim, ele não está sendo contra mim. Eu mesmo estou sendo contra mim. Eu mesmo acabei pulando algumas etapas que eram importantes, né? Então a gente tem que entender que o importante daqui é ter essa conversa aberta, né? Isso aqui é uma troca, isso aqui é uma conversa, né? Isso aqui não é um monólogo, não é alguém que está ditando coisas. Então a gente tem que parar para pensar e voltar ao nosso foco, né? Por que a gente está aqui, o que a gente quer com isso? Então esse primeiro ponto é muito importante, né, pessoal, trazer aqui para vocês, que é algo que eu tenho refletido muito, que tem afetado o meu canal, que é a falta de foco, voltar a ter o foco, né? Voltar a fazer as leituras que eu estava fazendo, né? Voltar a fazer as reflexões. Então, tudo isso é muito importante e isso vai deixando a audiência confusa, né? Você vai passando o seu conteúdo e as pessoas vão percebendo, né, que você está simplesmente pensando em ganhar visualizações. Então, esse ponto aqui, primeiro que eu trouxe para vocês, é a falta de foco e eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso e é por isso que eu trouxe aqui esse primeiro ponto. Agora, para você que está me assistindo até aqui, pessoal, eu quero que vocês façam um exercício bem rapidinho comigo, tá? Fechem os olhos, tá? Fechem os olhos bem e imaginem que vocês estão num grande oceano, tá? Você está dentro de um barquinho, tá? Você que é criador de conteúdo ou ainda não é, está buscando ser, imagina que você está no meio do mar, tá? E você é um barquinho bem pequenininho que está lá à deriva no meio do mar e do nada começa a aparecer outros barquinhos também, barcos maiores que os seus, barcos muito gigantes, né? E a metáfora que eu quero fazer aqui, pessoal, é a seguinte: o oceano é o YouTube, tá? Então pensa o oceano, o mar, como o YouTube, e você é o barquinho que está velejando no meio do YouTube, tá? Então você é um barquinho pequeno e você quer se destacar na frente dos outros, né? Então, o que você tem para oferecer em relação aos outros, né? Por que a pessoa vai pegar e vai ver o seu barquinho, que é um barquinho pequenininho, modesto, né? E por que ele vai assistir o seu vídeo e não o vídeo de um concorrente ou um vídeo de um outro canal? Porque isso também é uma outra verdade que as pessoas falam, né? O fato de você ter um canal de um assunto e a pessoa ter um outro canal de outro assunto, você está tirando a possibilidade dessa pessoa assistir o seu vídeo também, né? Então, assim, também são concorrentes seus. Então, o que você vai fazer para você se destacar perante essas pessoas? Então, são três perguntas aqui que a gente tem que responder sempre, toda vez que a gente vai fazer um vídeo, né? Que é, para quem que é esse vídeo, né? Então, quem que é a sua audiência, quem que você quer atingir, por que você quer fazer esse vídeo, né? O que você quer de objetivo com isso, qual o objetivo e o que você quer também, né? Então você tem que responder essas três perguntas sempre que você for fazer os vídeos, tá, pessoal? Então nunca perca isso. Esse é o propósito, né? Qual é o propósito do seu canal? Por que você o criou? Né? Quando você lembrar sempre qual que é o propósito, por que você está aqui, as coisas elas fluem mais naturalmente, né? As coisas não ficam forçadas, você sempre vai ter um norte, né? Então, por isso que eu fiz essa metáfora do barquinho. Por que a pessoa vai olhar para o seu barquinho, vai querer assistir o seu canal e não o canal de um outro? Então, aí que está a questão de você se desenvolver, aí está a questão de você fazer a pessoa se conectar com você, aí está a questão de você mostrar o seu diferencial. É isso que vai te diferenciar frente a uma pessoa que já tem milhões de seguidores. Então, eu acho que essa é a oportunidade que você tem de mostrar o porquê que você veio aqui, né? E muitas das vezes a gente fica se copiando em modelos de pessoas que já existem. E o que as pessoas querem? Elas não querem o mesmo, né? Elas querem algo diferente, né? Por que ela vai querer assistir o mesmo, sendo que você não tem nada ainda a oferecer? É muito melhor você pegar o mesmo assunto e ser você, do jeito que você é, né? E isso vai te diferenciar daquilo que alguém já está lá há muito tempo, tá bom? O terceiro ponto, pessoal, que eu trouxe para vocês aqui é a consistência, né? Pensa no seu canal do YouTube como se fosse literalmente um canal de TV, tá? Então pensa que a pessoa que está assistindo o seu canal,
ela quer assistir o seu canal com uma certa frequência. Se ela gosta de você, se ela gosta do seu conteúdo, se ela gosta da forma que você traz a informação para ela vai querer uma certa consistência, tá certo? Então você, cada dia você postar algo em dias diferentes, em horários diferentes, isso vai criar uma confusão para a pessoa, né? A pessoa que já assistiu o seu canal naquele horário, ela vai esperar, é natural para ela que ela pense, bom, eu acho que essa pessoa vai postar esse vídeo mais ou menos nesse dia, mais ou menos nesse horário, né? Então, assim, é bom você sempre comunicar à sua audiência quando que você vai postar o vídeo, né? O momento que você vai postar, o dia que você vai postar. Isso vai fazer com que ela volte para o seu canal mais vezes, né? Agora, se você ficar postando, isso já aconteceu comigo, né? Então, eu parei de informar as pessoas quando que teriam novos vídeos, quando que teriam novos assuntos. Isso acaba deixando a sua audiência confusa. Isso faz com que a pessoa não entenda, né, qual que é a sua rotina, né, quando que ela pode te assistir, quando que ela não pode te assistir, você vai ficar dependendo simplesmente da notificação do YouTube aparecer para ela e muitas vezes essa notificação nem aparece, pessoal. Então, se comunique com a sua audiência, fale os dias que você vai fazer, por mais que isso não aconteça, pelo menos avise, né, que na próxima semana você vai fazer um vídeo, né? Então, assim, é muito importante, pessoal, essa questão da consistência, porque isso vai fazer com que a pessoa volte para o seu canal, né? A pessoa vai ver que você está levando isso a sério, né? A pessoa vai ver que você está realmente querendo se comprometer, né, em trazer sempre algo novo também, isso é muito bom, tá? Então, o fato de você não ser consistente, uma semana você posta, outra semana você não posta. Além do YouTube também não entregar o seu conteúdo de uma forma constante, vai fazer com que a pessoa não volte. Então, a pessoa vai assistir o vídeo uma vez, vai se perder e provavelmente não vai voltar. Então, eu trouxe esse ponto da consistência que é muito importante para a gente também. O quarto ponto que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, é a gente trazer assuntos importantes ou relevantes, né, que sejam interessantes para a audiência. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, a gente traz aqui para vocês conteúdos que na nossa cabeça eles são excelentes. A gente pensa que eles vão ter uma resposta muito boa, a gente pensa que vai ser um conteúdo que vai ser muito legal, e na verdade é um conteúdo que ele é muito bom somente na nossa cabeça, né? Ou a gente não consegue colocar ele em prática da forma que a gente pensou, ou o assunto por si só é um assunto chato, né? Então, muitas vezes aqui no canal, né, eu percebi que eu fiz assuntos aqui, eu trouxe assuntos para vocês que não eram interessantes, né? Então, isso também faz com que o seu vídeo não seja entregue, né? O fato de você trazer assuntos que não interessam a ninguém, né, isso faz com que o seu vídeo não seja bem visto, por melhor que ele seja, né? Você pode fazer a melhor descrição, fazer a melhor thumbnail, né? Seu conteúdo ser excelente. Agora, se ele não for interessante para a audiência, para a sua audiência, seu vídeo vai ficar perdido. Então, você sempre tem que trazer vídeos que sejam interessantes. Então, para isso, o que, que é legal? Você sempre está olhando, né, o seu YouTube Studio e ver os vídeos que melhor performaram, né? E aí, o que, que você pode fazer? Você pode pegar esse vídeo que performou bem e fazer variações dele, né? Você usar ele como exemplo para que você possa fazer variações dele, né? Então, um vídeo só, ele tem a possibilidade de trazer diversos outros vídeos para você. Tá certo, pessoal? Então sempre procure entender se o assunto que você trouxe, ele é interessante ou não, né? Então a gente fica pensando muitas vezes que o assunto ele é muito bom, né, que o tema ele é excelente, só que ele é bom na nossa cabeça, para a audiência não pegou. Então esse é um problema que a gente tem que saber lidar, né? Como que a gente vai transformar um assunto que não é interessante de uma forma interessante. Aí vai da sua personalidade, vai da forma que você conduz o vídeo, vai da forma se você gera uma conexão com a pessoa ou não, né? Então tem tudo isso. Agora, a questão de você escolher um assunto que seja interessante, né, um assunto que tá em alta, ou algo que realmente vai ser transformador para a pessoa, tudo isso vai fazer a diferença na hora de você ter os resultados que você busca, tá bom? O quinto ponto que eu trouxe para vocês, pessoal, é a questão da gente buscar ter uma conexão verdadeira com a nossa audiência. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que passar a verdade naquilo que a gente fala. Não adianta a gente falar sobre algo que a gente não acredita, não adianta a gente querer empurrar algo para a nossa audiência que não seja interessante para eles. Então, a conexão tem que ser verdadeira. Você tem que falar sobre algo ou que você domina, ou que você tem um grande interesse, e tem que ter um objetivo,
com isso, né? Por isso que eu falei lá atrás do propósito. Então, a conexão, ela só será verdadeira, pessoal, se a pessoa do outro lado, se você que está aí, sentir que esse lado aqui está realmente querendo passar alguma coisa para vocês. Então, o ser humano, ele é assim, né? A gente tem essa capacidade de realmente ver se a pessoa está mentindo ou não, mesmo estando a quilômetros de distância. Isso é uma característica muito forte no ser humano, né? Umas pessoas têm isso mais desenvolvido, outras têm isso não tão desenvolvido, mas grande parte das pessoas consegue saber se uma pessoa está mentindo ou não, se está trazendo verdade ou não. Então, por isso que eu trouxe essa questão da conexão genuína, porque é isso também que vai fazer com que a pessoa volte várias vezes no seu canal, é isso que vai fazer com que a pessoa goste de você, comente nos seus vídeos, né? Então, assim, tem pessoas aqui no canal que já estão comentando com uma certa frequência, né? São pessoas que eu sei que elas voltam, são pessoas que eu sei que elas curtem, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado, pessoal, nessa questão da gente ser nós mesmos, né? A gente, como eu falei, a gente fica muitas vezes se espelhando em vídeos, em pessoas que têm sucesso, e a gente fica muitas vezes, né, principalmente quem é criador de conteúdo, fica querendo absorver um pouco de uma pessoa, vai tentar pegar alguma coisa que deu certo, só que muitas das vezes são personalidades que não batem com você, né? Não adianta eu querer fazer um personagem extremamente diferente do que eu sou, né? Você tem que desenvolver as habilidades que você tem, né? E não simplesmente tentar implementar algo de alguém que não tem nada a ver comigo só porque está dando certo, né? Não é porque deu certo com ele que vai dar certo comigo. Então a questão é você se conhecer, a questão é você saber quem você é, né? Cada dia você vai se descobrindo e com certeza a sua audiência, né, que começou lá atrás, que você vai perceber essa evolução, vai ver verdade no que você está falando e a conexão vai vir de uma forma natural. Esses 5 pontos que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, né, eles vão ser os pilares aí, digamos assim, da construção do seu canal, tá? Então, como eu falei, existe a parte técnica, que ela é muito importante, a gente precisa dominar a parte técnica, ela não é, né, não é excludente, ou seja, a gente precisa saber pelo menos o mínimo da parte técnica para que o nosso vídeo ele consiga se performar bem, mas existem também aspectos comportamentais, né, aspectos da própria criação de conteúdo, né, que a gente precisa ir desenvolvendo ao longo do tempo, né. Então, esses 5 pontos que eu trouxe para vocês são os principais pilares, né, da construção, né, de uma persona, a construção de uma característica, de uma unidade de criação, né? E tudo isso, né, esses 5 pontos, eles vão se juntar naquilo que o pessoal tem tanto falado, que é a questão da autenticidade, né? Depois que a gente conseguir desenvolver esses 5 passos, né, cada um com a sua particularidade, cada um de um jeito, a gente vai conseguir criar essa unidade que se chama autenticidade, né? Ser humano, ele é único por si só, pessoal. Então, aqui no YouTube não é diferente, né? Então, nós temos que descobrir quem nós somos, né? A forma como a gente vai falar, por que que a gente vai falar isso, né? Então, tudo isso tem que ser desenvolvido por si só, né? A gente precisa, claro, é bom a gente ver o que está dando certo, mas para a gente pegar como referência, né? Não simplesmente para a gente incorporar e tentar ser alguém como que a gente não é, né? Como eu falei há pouco tempo atrás. Então, essa autenticidade é ela quem vai fazer o seu canal se destacar, é ela quem vai fazer você ter uma audiência fiel, né? Então, muitas vezes você pode ter um tema que ele é falado em outros canais, mas a pessoa gosta da sua fluidez, a pessoa gosta do seu tom de voz, você é uma pessoa que dá uma certa calma para ela, né? Você passa uma verdade para ela diferente de outras pessoas, né? Então, eu tenho acreditado muito nisso, né, pessoal? Eu acho que esse é o momento, né, que os criadores de conteúdo têm para desenvolver, os pequenos criadores como eu, têm para se destacar, porque uma coisa que os criadores grandes, alguns deles pelo menos têm, é que eles já se venderam demais, né, seja para marcas, seja para outras coisas, enfim, existem aí fins comerciais que passaram, que ultrapassaram, né, o propósito do canal. Então, esse realmente é o momento que os pequenos criadores de conteúdo têm para mostrar o seu papel, né, mostrar por que que vieram, por que eles estão aqui, por que eles querem fazer diferente. E eu penso, né, pelo menos eu, André, penso que o melhor a ser feito é o simples, né? Então, assim,
Existem diversas formas de você poder fazer o seu conteúdo, mas eu acredito no conteúdo simples, no sentido de ser aquilo que entrega uma verdade, é um conteúdo que entrega aquilo que prometeu, né, sem fazer coisas mirabolantes, edições absurdas. Então eu acredito muito mais num conteúdo verdadeiro, né, numa entrega, né, numa doação aqui realmente de energia, de conhecimento, né, é nisso que eu acredito e é isso que eu estou voltando a fazer, né, pessoal, e eu tenho certeza que usando, né, esses 5 pilares, desenvolvendo esses 5 pilares, eu tenho certeza que a nossa construção aqui, ela vai voltar a ser muito boa. Bom, mas então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que esses 5 passos, né, essas 5 comportamentos que eu trouxe para vocês na construção de como fazer os vídeos aqui no YouTube. Eu espero que tenha ajudado vocês, tanto para vocês que já estão criando conteúdos, espero que vocês tenham se identificado com algum deles, né? Eu me identifiquei com todos eles, né? Então eu vou, sabe aquela coisa de voltar várias passinhas para trás, né? E remodelar, né? Ver o que deu certo, o que não deu certo. Então eu estou nesse ponto, né, do canal, de realmente ver o que, que eu fiz de errado, o que, que eu posso melhorar. Né? Se você se identificou com isso, deixa aqui nos comentários, né, se inscreva no canal, né, comenta o vídeo aqui, compartilhe, curta, né, tudo isso ajuda aqui esse conteúdo a chegar para cada vez mais e mais pessoas. Eu espero também que você, que ainda não é um criador de conteúdo, eu espero que você tenha absorvido, né, o que eu passei para vocês, pessoal, que foi um compilado que eu peguei de horas e horas assistindo vídeos de outros criadores de conteúdo, então eu juntei tudo num vídeo só para trazer para vocês, né, as coisas que eu acredito que vão fazer com que você seja um criador de conteúdo diferente dos demais, tá bom? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos, pessoal, no próximo vídeo. Tchau, tchau.